Olá, meu nome é Edgar e vou ministrar a vocês a matéria de operações imobiliárias da Escola Técnica REMA no curso técnico em transações imobiliárias. O corretor de imóveis ou corretor imobiliário é o profissional que faz o intermédio entre o cliente comprador e o vendedor, na transação de um imóvel, seja ele rural ou urbano. O corretor deve ter, essencialmente, vontade e gosto por vendas e precisa ter paciência, capacidade para lidar com o público, capacidade de convencimento, carisma, dedicação. Para exercer legalmente sua profissão, o corretor de imóveis precisa ser credenciado pelo CRECE após a entrega do certificado de gestor imobiliário 2 anos nível superior. Curso técnico em transações imobiliárias. As principais atividades de um corretor imobiliário, basicamente, são: apresentar imóveis para visitação pública, mostrar o projeto desenvolvido e a região ao redor do imóvel, intermediar a negociação dos imóveis, verificação da construção dos imóveis, checagem de bom funcionamento, organizar os papéis e documentos necessários durante o processo de negociação do imóvel, organizar a compra, venda, permuta, locação e incorporação de imóveis. O corretor de imóveis pode trabalhar em empresas imobiliárias, empresas de classificados de imóveis, empresas de loteamento e planejamento imobiliário, empresas de consórcios. O salário de um corretor, ao contrário de muitas profissões, não é fixo. Ele é baseado inteiramente nas comissões. 6 a 8 sobre imóvel urbano, 6 a 10 sobre imóvel rural, 6 a 8 sobre imóveis industriais, 5 sobre vendas judiciais. De imóveis. O exercício da profissão de corretor de imóveis está, legalmente, subordinado, em âmbito nacional, ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis, COFECE, e, em âmbito regional, ao CRECE. O COFECE tem por finalidade orientar, supervisionar e disciplinar o exercício da profissão de corretor de imóveis em todo o território nacional, tendo sede e fórum em Brasília. Sua estrutura organizacional compõe plenário, tendo competência para eleger o presidente, a diretoria, elaborar e alterar o seu próprio regimento, alterar o código de ética. Os conselheiros, como relatar processos disciplinares e administrativos e dar assistência a qualquer órgão do conselho, quando solicitados. As comissões e grupos de trabalho objetivam desempenhar as tarefas permanentes ou eventuais criadas pelo presidente. Além da diretoria, os órgãos considerados de apoio no COFECE são as secretarias executiva, financeira, administrativa, a assessoria contábil financeira, a assessoria jurídica, a assessoria de comunicação, podendo ser criadas outras. A eleição dos membros, para compor o Conselho Regional, é feita em Assembleia Geral convocada especialmente para esse fim, sendo obrigatório o voto a todos os corretores inscritos. Qualquer corretor de imóveis poderá exercer o mandato de membro do Conselho Regional, desde que, na época das eleições, preencha os requisitos mínimos. Bom pessoal, na próxima aula falaremos mais sobre o assunto. Leia a apostila e realize os exercícios propostos no AVA. Um abraço a todos. Olá, voltamos com a segunda parte da nossa segunda aula. O CRECE exerce, entre outras, ações de natureza normativa, fiscalizadora, disciplinar, deliberativa, administrativa, supervisora. A diretoria do CRECE é composta de presidente, primeiro e segundo vice-presidentes, primeiro e segundo secretários, primeiro e segundo tesoureiros. Inscrição principal. É assegurada a inscrição, no CRECE, ao portador do título de técnico em transações imobiliárias e às pessoas jurídicas legalmente constituídas. Inscrição secundária.
O corretor de imóveis ou pessoa jurídica que necessitar exercer a sua atividade em outra região, além daquela que possua sua inscrição principal. Transferência de inscrição. O corretor de imóveis ou a pessoa jurídica que tiver intenção de cessar a sua atividade na região onde possua sua inscrição principal, mas tiver interesse em continuá-la em outra região, poderá requerer a transferência de sua inscrição da região. Suspensão da inscrição. O corretor de imóveis no caso de doença grave ou exercício de mandato, cargo ou função públicos incompatíveis com a atividade profissional, cancelar. A qualquer tempo o corretor poderá requerer a interrupção da suspensão, a fim de restabelecer o exercício da atividade profissional. Vamos a um intervalo e falaremos sobre o cancelamento da inscrição. O corretor de imóveis que desejar cessar a sua atividade profissional, poderá requerer o cancelamento da sua inscrição, devendo, para isso, juntar ao requerimento, respectivamente, a carteira e cédula de identidade profissional ou certificado de inscrição. No caso de pessoa jurídica, além do certificado de inscrição, deverá ser anexado ao processo de extrato social ou a alteração contratual onde esteja suprimido o objetivo de intermediação imobiliária, devidamente registrados na junta comercial. As pessoas jurídicas que venham a efetuar alguma alteração contratual deverão, obrigatoriamente, apresentar a mesma ao CRECE no prazo máximo de 60 dias, após o registro. Lei N. 0.6530 de 78. Artigo 1º. O exercício da profissão de corretor de imóveis, no território nacional, é regido pelo disposto na presente lei. Artigo 2º. O exercício da profissão de corretor de imóveis será permitido ao possuidor de título de técnico em transações imobiliárias. Artigo 3º. Compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária. Artigo 6º. As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das pessoas físicas nele inscritas. Encerra aqui a nossa segunda aula. Leiam a apostila, façam os exercícios e até a próxima aula. Olá, voltamos com a terceira aula de operações imobiliárias e hoje falaremos sobre o Código Disciplinar do Corretor de Imóveis. No Brasil, somente o corretor de imóveis é autorizado a intermediar transações imobiliárias. A profissão é reconhecida e regulamentada por legislação nacional desde 1960. Para ser corretor de imóveis é preciso estudar, ter formação específica e licença concedida pelo governo federal para trabalhar. O registro profissional no CRECE. Dentre as características necessárias para ser um corretor, podemos citar a aptidão e o gosto por vendas. O trabalho deste profissional fica muito mais fácil se ele possuir carisma, bom humor, raciocínio espacial aguçado, paciência e aptidão para relacionar-se com o público, dedicação, argumentação e capacidade de convencimento, boa aparência em manter-se bem informado, segundo a Lei N. 6.530, que disciplina o exercício da profissão. Compete ao corretor exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo opinar quanto à comercialização imobiliária. Graças ao bom desempenho dos corretores de imóveis, muitas são as pessoas que já realizaram o sonho de aquisição da casa própria. Em 1962, foi a vez de o Congresso Nacional reconhecer e regulamentar a profissão, por intermédio da Lei N. 4.116/62. Depois veio a Lei de N. 6.530/78, consolidando a profissão.
De acordo com o artigo 723 do Código, o corretor é obrigado a executar a mediação com a diligência e prudência que um negócio requer, prestando ao cliente todas as informações. Bom, alunos, chegamos ao final da nossa aula. No AVA você poderá consultar mais sobre o Código Disciplinar. Olá, voltamos com a nossa quarta aula e hoje falaremos sobre a intermediação imobiliária. Qualquer negociação imobiliária que seja feita por pessoa que não é a proprietária do imóvel tem que obrigatoriamente ser feita por profissional com cresce. O termo locação é um acordo pelo qual o locador detentor do bem transmite ao locatário ou utilizador beneficiário em troca de um pagamento ou série de pagamentos o direito de uso. A Lei Civil Brasileira trata da locação no capítulo 4, referente ao título dos contratos, dividido em seções. A primeira dedicada à locação das coisas, artigo 1188 a 1215, a qual compreende disposições gerais, artigos 1188 a 1199, disposições especiais à locação de prédios, artigo 1200 a 1269. Alocação de prédios urbanos, artigo 1210, e alocação de prédios rústicos, artigo 1211 a 1215. A segunda dedicada à alocação de serviços, artigo 1216 a 1236. A terceira dedicada à empreitada ou alocação de obra, artigos 1237 a 1247. Incorporação imobiliário, a qual deve ser entendida-se como sendo o meio pelo qual alguém, pessoa física ou jurídica, constrói um edifício, com diversas unidades autônomas, no terreno de outra pessoa. O dono do terreno, geralmente recebe como pagamento unidades do prédio construído. A empresa que promoveu construtora é chamada de incorporadora. Pesquisem mais no AVA, façam os exercícios e até a próxima. Olá, chegamos à nossa quinta aula de operações imobiliárias e hoje falaremos sobre a avaliação de imóveis. Bens patrimoniais tangíveis são os bens concretos, relativos à existência física. Exemplo: imóveis. Bens patrimoniais intangíveis são os bens de autoria, como direito sobre patente, marcas. Valor de mercado. De forma geral, valor de mercado é destacado como sendo o preço pelo qual é desejado vender determinado ativo. Outra entidade estivesse disposto a adquirir. Avaliação de imóveis é a definição técnica do valor de mercado dos bens materiais ou de direitos sobre eles intangíveis. O objetivo da avaliação de imóveis é a determinação técnica do valor de um imóvel ou de um direito sobre ele, sendo empregada em uma variedade de situações: venda, inventário. Imóvel urbano pode ser objeto de uma avaliação. Podem ser avaliados terrenos para habitação ou comércio. Glebas urbanizavam casas, apartamentos, salas comerciais ou prédios. Para que seja feita uma boa avaliação, o profissional deve conhecer não só as ferramentas matemáticas envolvidas no cálculo, mas também o funcionamento do mercado local. O melhor caminho para a avaliação é a comparação com dados de transações de imóveis semelhantes, efetuadas na mesma época em que se necessita encontrar o valor. Cuidado na hora da avaliação, pois o apego emocional, a falta de pesquisa de mercado, a falta de comparação com outros imóveis, pode interferir na avaliação. Bom pessoal, pesquisem mais na apostila, façam os exercícios e até a próxima. Voltamos com a última parte da sexta aula de operações imobiliárias da Escola Técnica REMA. Hoje falaremos sobre compra e venda.
A compra e venda é o mais importante de todos os contratos, tendo em vista que é pela compra e venda que se dá a circulação das riquezas, e dele derivam muitos outros contratos. A compra e venda tem sua origem mais remota na antiguidade e suas primeiras manifestações limitavam-se à mera troca de objetos antes da invenção da moeda ou escambo. Essa compra e venda realizada primitivamente também evoluiu e, atualmente, apresenta muitas variantes leasing, alienação fiduciária dentre outros. Com efeito, o artigo 1122 do Código Civil estabelece que pelo contrato de compra e venda, um dos contraentes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e a pagar LHE. De acordo com a doutrina da análise da definição legal da compra e venda, há elementos constitutivos, essenciais para sua existência: a coisa, o preço, consentimento e a forma. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, equiparando-se a consumidor à coletividade de pessoas. Fornecedor, de acordo com o artigo 13 da Lei de Consumo do mesmo, é toda pessoa física ou jurídica, montagem, criação, prestação de serviço dentre outros. Este é um assunto que necessita de estudo constante e leituras atualizadas para o técnico em transações imobiliárias. Bom pessoal, chegamos ao final da sexta aula de operações imobiliárias. Acessem o AVA e façam os exercícios propostos. Um abraço. Voltamos com a terceira parte da sexta aula da aula de operações imobiliárias e hoje falaremos sobre incorporação imobiliária. Incorporação imobiliária é a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial, de várias unidades no mesmo terreno. Incorporador é a pessoa física ou jurídica que administra uma incorporação imobiliária, coordenando-a e levando-a a termo. O incorporador somente poderá negociar sobre unidades autônomas após ter arquivado, no cartório competente de registro de imóveis, os documentos comprovando a propriedade do terreno. O número do registro da incorporação, bem como a indicação do cartório competente, constará, obrigatoriamente, dos anúncios, impressos, publicações, propostas, contratos. Uma incorporação imobiliária implica em tomar um terreno e sobre entrega futura, porém unidas por situações necessárias a fim de atender os objetivos de uma habitação coletiva. O incorporador, para lançar o empreendimento, deverá seguir um roteiro, em conformidade com as características de cada projeto, porém todos eles sujeitos à Lei 4.591 de 64. Possuir ou adquirir o terreno onde se pretende construir. Ter os projetos aprovados nos órgãos competentes. Registrar o memorial de incorporação no cartório de registro de imóvel. Contratar a construção. Comercializar as unidades que compõem no projeto. Concluir a obra. Fazer o registro individual no cartório de registro de imóveis de cada unidade comercializada. Olá, chegamos na sexta aula de operações imobiliárias e hoje falaremos sobre administração, condomínio e escritura. A palavra condomínio significa um bem ou uma propriedade imóvel pertencendo a vários donos. O condomínio deve ter normas próprias, elaboradas de acordo com a lei que os regula. A lei que rege as relações entre os condôminos é denominada convenção e é obrigatória para todos os edifícios sob forma de condomínio. São deveres dos condôminos, igualmente de acordo com os artigos 1336 e 1337 do Código Civil. 1. Contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de suas frações ideais. 2. Não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. 3. Não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias existentes. 4. Dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira
prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes. Parágrafo 1º. O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de 1% ao mês e multa de até 2% sobre o débito. Parágrafo 2º. Condômino que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos 2 a 4, pagará a multa prevista no ato constitutivo ou na convenção, não podendo ela ser superior a 5 vezes o valor de suas contribuições mensais. Bom pessoal, vamos a um breve intervalo e já voltamos falando mais sobre este assunto. Olá, esta é a nossa 7ª aula de operações imobiliárias da Escola Técnica REMA. No curso técnico em transações imobiliárias falaremos sobre locação predial. O contrato de locação é o modo pelo qual uma pessoa, denominada locador, cede a outra, inquilino ou locatário, por tempo determinado, ou não, mediante remuneração, aluguel, ou uso. A lei estabelece que o locador é obrigado a entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de atender ao uso a que se destina a locação. O locador também deverá garantir o uso pacífico do imóvel, manter a forma e o destino do imóvel enquanto durar a locação, assumir os reparos dos vícios ou defeitos causados. A lei impõe ao locatário uma série de deveres, e estes deverão ser observados inteiramente, porque o descumprimento de responsabilidades contratuais, ou legais, evitando despejo. A lei estabelece, ainda, que o locatário deverá servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina. Portanto, não será correto locar um imóvel residencial para fins de residência e, depois, por mero oportunismo ou conveniência, transformá-lo em escritório ou comércio. Os tribunais têm entendido que não constitui mudança de destinação o fato de o locatário instalar em um dos cômodos do imóvel desde que não prejudique o imóvel e vizinhos. Aconselho a leitura da apostila. Faça um resumo a respeito dos direitos e deveres do locador e os diferentes tipos de locação. Bom pessoal, até a próxima e um abraço a todos. Olá, hoje é a nossa 8ª aula e falaremos sobre o Sistema Financeiro de Habitação. O Sistema Financeiro de Habitação, SFH, foi criado pela Lei nº 4.380/64, com o objetivo de implantar uma política de habitacional de alcance a todas as classes sociais. A alienação fiduciária é um tipo de financiamento utilizado na comercialização de bens. Nesse tipo de contrato, o bem é adquirido com recursos da instituição financiadora que mantém. O construtor ou incorporador, para lançar e entregar o empreendimento, firma com o adquirente um contrato de compra e venda da unidade com pagamento parcelado. B. O próprio imóvel comercializado constitui-se na garantia da dívida contraída junto ao construtor, o que é feito com a alienação fiduciária em garantia. C. Sendo titular desse crédito, o construtor busca negociá-lo com a companhia securitizadora mediante a cessão de crédito. D. A companhia securitizadora, por sua vez, emite títulos CRI vinculados ao crédito adquirido do construtor e promove a sua colocação no mercado financeiro. Sistema de amortização constante (SAC) é uma forma de amortização de um empréstimo por prestações que incluem os juros, amortizando assim partes iguais do valor total do empréstimo. O valor da amortização é calculada dividindo-se o valor do principal pelo número de períodos de pagamento, ou seja, de parcelas. Chegamos ao final da nossa aula. Leiam a apostila, façam os exercícios e até a próxima.
Olá, chegamos à nossa última aula e hoje falaremos sobre o uso do FGTS nos financiamentos imobiliários. FGTS é uma sigla que muitos se lembram apenas quando se desligam da empresa onde trabalham, ou quando resolvem adquirir a casa própria. Mas será que todos conhecem as regras para usar esse dinheiro no financiamento imobiliário? O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço equivale a 8 do salário do trabalhador rendendo juros de 3 ao ano, mais atualização monetária mensal. O FGTS é praticamente uma poupança. Está impedido de usar o fundo proprietário de imóvel em construção ou concluído no município de residência ou de trabalho, ou nas cidades vizinhas, quando não financiado pelo SFH. Ser filiado ao regime do FGTS há mais de 3 anos. Não ser proprietário ou promitente comprador de imóvel residencial financiado. Para usufruir desse financiamento, o interessado deve atender aos seguintes requisitos: renda familiar de até R$ 4.500,00. Que o empreendimento escolhido para adquirir o imóvel já tenha sido aprovado pela Caixa e com o uso deste tipo de recurso. Destinado às famílias com renda familiar de até R$ 4.500,00 e destinados à aquisição da casa própria. O valor da carta de crédito varia de acordo com a renda familiar. Bom pessoal, chegamos ao final. Leiam a apostila, acessem o AVA e você encontrará maiores informações. Um abraço.